Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à segunda live da nossa Semana da Recolocação Profissional. Ontem a live recebi muitos elogios de muitos profissionais que participaram do nosso encontro de ontem, fiquei bastante feliz, bastante satisfeito com a entrega, né, que tentei fazer ao máximo, dei o melhor de mim. Vamos esperar aí o LinkedIn liberar a live para os participantes, vamos aguardar a entrada deles. Só vamos esperar mais uns 5 minutinhos e a gente começa com mais uma live da Semana da Recolocação, voltada aí para o tema Não Estou Conseguindo Atrair Entrevistas e Agora, né? E aí nós temos aí muita coisa legal nessa segunda live de hoje, para a gente poder trocar, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, enfim. Boa tarde, Gilene, seja muito bem-vinda. Só estou esperando dar 5 minutinhos para o LinkedIn liberar a live para os nossos seguidores, tá? Para os meus seguidores. Tatiana Araújo, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Se puderem compartilhando a live aí com amigos, com familiares que estejam, né, nesse momento de busca de uma recolocação ou até mesmo mudar de emprego, não importa, né, profissionais que tenham aí dúvidas sobre a questão da geração das entrevistas em si. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Alessandra, boa tarde, Leonardo, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar mais alguns minutinhos para o LinkedIn liberar aí a live para o máximo de pessoas possível. Se puderem compartilhando com amigos e familiares, né, colegas de trabalho que estejam aí querendo entender o porquê que não estão conseguindo atrair entrevistas, fiquem à vontade, tá? Inclusive, só reforçando, a live de ontem está gravada no LinkedIn, lá no meu perfil, vocês vão poder ter acesso à primeira live de ontem, né? A primeira live de ontem que nós tivemos foi com um tema bastante relevante. O tema de ontem foi Não Encontro Vagas, o que fazer, né? E hoje o nosso tema vai ser aí diferente do de ontem, né? Não estou conseguindo entrar em entrevistas e agora. Olá, Joyce, seja muito bem-vinda. Feliz por você estar aqui. Que maravilha, sempre bom tê-la junto. Então, nós iremos aí já começar, esperando aí que o LinkedIn libere a live para os seguidores. Nós vamos já começar a falar sobre o tema Não estou conseguindo atrair entrevistas e o que é que eu devo fazer? Realmente é uma pergunta que muitos clientes chegam até mim se questionando sobre o que de fato está acontecendo com a carreira em si, né? Principalmente do ponto de vista da empregabilidade, né? Nós não conseguimos, às vezes, compreender o que pode, né? Não temos a clareza do que pode estar acontecendo quando eu não estou conseguindo atrair entrevistas. Ontem, na nossa live, eu trouxe uma visão muito sistemática dos 3 grandes desafios quando nós estamos buscando aí uma recolocação profissional, né? E realmente nós temos que entender qual é dessas 3 etapas que nós estamos, na verdade, com maior dificuldade, né, frente a essa busca de volta ao mercado ou mudança de emprego. Então, o primeiro desafio é, de fato, a gente encontrar vagas. E nós falamos ontem bastante sobre esse assunto em relação a foco, a networking, a definição da nossa identidade profissional, ao mesmo tempo de quem eu sou para o mercado. Nós falamos a questão também da ampliação da nossa rede de relacionamento, do nosso networking de forma estratégica, para que as vagas cheguem até mim. E, por fim, nós falamos de reconhecer o nosso grau de empregabilidade como um todo, né? Então, é muito importante que a gente entenda que nós estamos indo hoje para o segundo maior desafio, né, na busca de uma recolocação, que é aquela história. Eu consigo encontrar vagas, mando o meu currículo, me candidato às oportunidades, mas eu não estou conseguindo atrair entrevistas, né? Então, a gente vai falar bastante sobre essa temática hoje. Nós vamos falar bastante sobre o que pode estar prejudicando, né, a nossa carreira nesse sentido e desacelerando esse processo de recolocação, né, ou tardiando esse processo de recolocação em si, tá? Só para a gente conhecer um pouquinho vocês, de onde vocês falam, de que região vocês estão, se vocês puderem colocar as informações aqui nas mensagens, eu super agradeço.
muito mais para a gente poder saber de que regiões vocês estão falando, e a gente poder... Olá, Fábio, seja muito bem-vindo. Só para a gente entender de onde, que região vocês, e a gente entender o alcance. Na última live que eu tive profissionais aí da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, brasileiros que estão fora do Brasil naturalmente, e foi muito legal a gente poder ver essa dimensão, né, do que a nossa live pode atingir em função da comunicação. Michele, prazer revê-la, muito bom tê-la novamente aqui, estava conosco na live ontem. Alessandra, Recife, Cláudio, boa tarde, seja muito bem-vindo, Cláudio. Se puderem compartilhar a live com amigos, familiares, para mim será um prazer, muita gratidão tê-los aqui e a gente poder agregar valor para todos. Tatiana fala de Recife, Cláudio fala de Recife, Jaboatão, Adriana fala de Belo Horizonte, olha só, adoro o pão de queijo aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, Adriana. Visitei muito Belo Horizonte aí durante muito tempo, né? Que bom tê-los aqui, fico muito feliz com a presença de vocês. Mas vamos começar, né, para a gente não perder nenhum time no nosso conteúdo dessa segunda live, lembrando que nós estamos na semana da recolocação. A primeira live que nós tivemos ontem foi Não Estou Encontrando Vagas e o que Devo Fazer, e hoje nós vamos estar falando sobre o tema Não Estou Conseguindo Atrair Entrevistas, e agora? Né? Como é que eu devo lidar com esse não estar conseguindo gerar entrevistas? Seja muito bem-vinda, Beatriz, o Elmo Machado, fala de Fortaleza, olha só que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, na jornada da recolocação, nós temos 3 grandes passos que nós devemos seguir, né? Primeiro, encontrar vagas. E a gente precisa falar desse segundo maior desafio, que é o que nós estamos nos propondo a falar nessa segunda live, que é não estou conseguindo atrair entrevistas e agora, né? Quais são os fatores que influenciam na geração de uma entrevista? O primeiro conselho que eu trago para vocês e sugestão é a gente poder entender que será que nós estamos sabendo, será que vocês sabem que utilizar modelos de currículo novos, contemporâneos, esses modelos que estão aí no mercado, é válido ou me prejudica, me beneficia ou me prejudica na busca da recolocação? Gente, é muito importante a gente tratar desse assunto, porque nós estamos vendo aí na internet, no Google, nos outros consultores de carreira que se dizem consultores de carreira, sugerindo modelos de currículos atuais, com uma página só, com modelo diagramado, com layout diferente. E eu sempre costumo dizer para os meus clientes, por favor, não usem currículos da moda. Tá? Mas, Bruno, por que eu não devo usar um currículo da moda? Porque, na verdade, nós estamos mudando a estrutura de um padrão processual frente aos RHs. Né? Imaginem um RH receber 300 currículos por dia e a gente simplesmente mudar o padrão dele encontrar aquelas informações dentro do processo de trabalho dele. Eu vou fazer uma comparação que é como a gente desejar mudar uma folha de cheque de um banco. Se a gente muda a folha de cheque de um banco, como é que esse cheque vai chegar no departamento, na área de compensação? As pessoas não vão conseguir, as pessoas que trabalham nos bastidores do banco não vão conseguir encontrar essas informações no cheque facilmente, porque nós mudamos o campo do valor, o espaço, o campo do valor por extenso, nós mudamos o local da assinatura, nós mudamos o padrão do cheque, consequentemente, aquela pessoa que trabalha lá no banco vai sentir dificuldade de encontrar as informações naquele documento. Da mesma forma, gente, o currículo. É muito importante que a gente trabalhe com os currículos mais tradicionais, os modelos mais utilizados pelo mercado. Claro, eu posso trazer alguma coisa de novo dentro dele, não tenho dúvida. Mas se a gente trabalha com um formato muito difícil de ler, né, automaticamente esse currículo vai chegar na mão dos RHs e esse RH não vai se dar o trabalho de olhar o que tem ou o que não tem nesse currículo, onde é que está tal informação, onde é que está a outra informação nesse documento. Né? Então, o RH ele vai tender ao quê? Eu tenho aqui 300 currículos que eu estou passando num processo de triagem e simplesmente eu não consigo encontrar as informações neste currículo. Eu acabo o quê? Eliminando, eu acabo passando esse currículo para frente e buscando aqueles currículos que têm uma comunicação muito mais assertiva, né, com o mercado de trabalho. Tá? Então, a importância primária da gente não utilizar esses currículos aí de mercado é muito importante que a gente não faça isso e não siga isso,
né? É até tentador. A gente vê um modelo de um currículo fica mais bonitinho, a gente fica um layout mais legal, mais apresentável, e aí quando esse currículo a gente manda, não dá em nada, né? Ou seja, os recrutadores acabam não recebendo a informação como eles gostariam de fato, né? Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês que estão assistindo aqui a live é, por favor, não usem esses currículos, esses modelos de currículo contemporâneos, porque eles não vão trazer resultados para vocês, tá? Eu trabalho com RH há 19 anos, gente, e é preciso que a gente tenha muito cuidado nessa comunicação com o mercado de trabalho. Tudo começa, o nosso processo de recolocação, nossa busca pela mudança de emprego, começa a partir de um bom currículo, né? E as pessoas estão copiando e colando modelos de currículo. Por favor, não façam isso. Existem 3 tipos de modelos de currículo. Existe o currículo funcional, existe o currículo cronológico, existe o currículo cronológico funcional. Esses modelos são adequados à necessidade da minha carreira, né? Às vezes a gente quer pegar um profissional que teve muito tempo numa mesma empresa, qual o modelo que a gente vai adotar? Qual o modelo que se encaixa melhor na realidade dele, para que ele consiga transmitir uma boa comunicação com o mercado e com os RHs, tá? Então, muito cuidado em utilizar esses modelos novos que estão surgindo na moda. Tem sites de currículos novos, tem sites que vendem um currículo por 80, por 100 reais, que eu acho um absurdo, né? Porque esses currículos, eles são modelos pré-formatados, né, que, na verdade, vão se comunicar com o mercado, mas não vão estar alinhados ao que os RHs demandam. E isso, sem dúvida, vai trazer uma desaceleração na busca da recolocação. Tá bem? Outro ponto que a gente precisa saber, e aí é preciso que a gente só reconheça, eu queria que vocês comentassem aqui no inbox se vocês já tinham falado sobre essa perspectiva de ter um currículo realmente dentro de uma modelagem nova, né, esses currículos da moda. Quem já ouviu falar sobre esse assunto, só coloca aqui que já ouviu falar e o que é que vocês pensam sobre o assunto, tá? Por enquanto, vamos agora falar sobre um segundo ponto muito importante na geração da entrevista. A gente já sabe que o currículo ele é uma grande peça fundamental para que a gente consiga se comunicar de forma assertiva com o mercado. É exatamente o currículo não ter uma comunicação universal. Veja, às vezes na minha carreira, eu assumi cargos, nomenclaturas de cargos, que na verdade no mercado não funciona dessa forma, né? São os nomes em inglês, né? São os nomes, as nomenclaturas de cargos diferenciadas, porque aquela empresa que eu trabalhei lá me dava aquela nomenclatura na minha carteira, na minha CLT, né? A minha contratação foi naquele cargo, só que para o mercado aquele cargo não é percebido, não é um cargo universal que nós chamamos, né? Então, vejam, é muito importante que a gente entenda que se esse currículo, se essa comunicação com o mercado ela não for de forma universal, tem gente que está se apresentando no LinkedIn com currículo em inglês, trabalhando no Brasil, e eu fico me perguntando, poxa, o que é que esse profissional está querendo com esse currículo em inglês? Chamar a atenção das multinacionais, mas quem trabalha nas multinacionais são os RHs brasileiros, antes de tudo, né? Então, eu acabo criando uma dificuldade de ser percebido por outros RHs que não falam inglês, por exemplo, né? Então, o primeiro desafio que nós temos para acelerar essa conquista da entrevista, o primeiro passo, não utilizar modelos, esses modelos da moda aí no mercado de trabalho. Utilizar os modelos mais tradicionais podem ter uma assertividade muito maior, tá? Porque os RH já estão acostumados a buscar as informações nos seus devidos lugares, naqueles campos que geralmente a gente preenche no currículo. Segundo passo, universalizar essa comunicação. É preciso que a gente converse com todo mundo através do nosso currículo e o mercado nos perceba quem somos nós, qual é a nossa identidade, qual é a nossa expertise, qual é o nosso know-how. Eu vou citar um exemplo para vocês de um cliente que eu atendi da Odebrecht,
Maria Angélica, não fique chateada, porque você pode assistir a live que está gravada aqui no LinkedIn e também lá no meu Instagram. O meu Instagram é Carreira com Bruno Cunha e você pode assistir a live com o tema de ontem. Não se preocupe, não fique chateada que eu vou ficar triste. Então, voltando, o segundo maior desafio é a gente ampliar a nossa comunicação de forma universal. É preciso que a gente entenda claramente que eu atendi um cliente da Odebrecht, vou citar o exemplo que eu acabei citando, perdi o raciocínio, e ele simplesmente era chamado na Odebrecht como superintendente. Veja, ele era superintendente de uma área. E aí, o que foi que aconteceu? Ele buscou assessoria profissional, porque ele queria buscar uma recolocação, na época daquela desmobilização da Odebrecht, enfim. E aí, nós fomos elaborar o currículo dele. Para o mercado aqui fora, o mercado de trabalho, ele não era visto como um superintendente. Afinal, ele era um gerente na Odebrecht. E aí, veja, se a gente fosse permitir chamar ele de superintendente, o que é que iria acontecer no processo de recolocação dele? Ele não ia ser recolocado. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não ia gerar entrevistas. Terceiro ponto, ele não ia atrair a atenção dos recrutadores, porque os recrutadores não estavam buscando um superintendente, eles estavam buscando um gerente, né? Então, se a gente não tivesse universalizado, né, tratado dessa comunicação universal com o currículo dele, se a gente não tivesse zelado e cuidado dessa comunicação universal, automaticamente ele não conseguiria ser recolocado, né? Então, a segunda dica que eu trago para nós é tentar ao máximo universalizar a comunicação do nosso currículo, tá? E aí nós temos um terceiro desafio, que é alinhar o nosso currículo ao nosso nível hierárquico. É muito importante que a gente entenda quais são os níveis hierárquicos existentes dentro de uma pirâmide organizacional. Eu tenho um nível operacional, eu tenho um nível tático, eu tenho um nível estratégico, né? Olha só, nível operacional, nível tático, estratégico, e eu estou buscando, na verdade, que vaga no mercado. Eu preciso alinhar a comunicação do meu currículo ao nível hierárquico. Tem sido cada vez mais comum profissionais não terem assertividade nessa comunicação do currículo. E, novamente, eu vou repetir. Eu vejo clientes que chegam até mim, antes de chegarem até mim, copiando modelos de currículo espalhados aí pela internet e não estão sabendo o que estão fazendo, porque eles acreditam que aqueles modelos funcionam e não funcionam. Gente, muito cuidado com os consultores que estão aí afora vendendo elaboração de currículo sem fazer uma análise de empregabilidade, né? O que é que adianta, eu até falei disso na live de ontem, o que é que adianta eu elaborar um currículo, pagar para um serviço de elaboração de currículo, pagar para um serviço de remodelagem do LinkedIn e eu não saber como eu sou visto pelo mercado? De que adianta? Nada, eu joguei dinheiro fora. Né? Então, a gente pode entender que esse alinhamento dessa comunicação, primeiro, do modelo de currículo, segundo, dessa comunicação universal com o mercado, e esse alinhamento do nível do currículo ao nível hierárquico que eu desejo, se faz extremamente necessário nós termos e adequarmos esse instrumento, esse documento, que começa, a gente já viu lá atrás no começo da live, que tudo começa com a elaboração de um bom currículo. Né? Eu tenho clientes que chegam até mim que simplesmente não trazem os seus resultados no currículo. Eu tenho clientes que não falam das atribuições e responsabilidades. Eu tenho clientes que não definem o objetivo da sua própria carreira no currículo. Né? Como é que o RH percebe e recebe tudo isso? Né? Como é que o RH analisa tudo isso? De fato, ele não vai analisar, porque há uma ausência de informações e eu não tenho elementos suficientes para poder dizer, poxa, esse candidato aqui é bom, esse candidato aqui tem aderência ao que eu quero, esse outro candidato aqui não tem tanta aderência. Então, a gente acha que, às vezes, gente, um currículo é somente copiar e colar modelos. Por favor, não façam isso. Não cometam esse equívoco, porque nós teremos, sim, um desgaste emocional muito grande na busca dessa recolocação, nesse processo de atrair entrevistas, tá? Outra coisa que eu trago importante esse desalinhamento com os cargos de mercado, né? Eu elaboro o meu currículo, coloco lá os meus objetivos, eu já peguei gente no LinkedIn que está assim, administrativo, financeiro, qualidade, atendimento, relacionamento, várias coisas ao mesmo tempo, né?
e a gente começa a entender, né, querer entender como é que o mercado está me vendo, como é que o mercado está me percebendo. Eu sou um profissional de que know-how, de que expertise, qual é o foco da minha carreira, qual é o meu objetivo de carreira. Então, a gente pode entender que isso tudo influencia diretamente na conquista e na atração desses recrutadores, né? Outra coisa que eu trago muito importante, além do ponto do modelo do currículo, além do currículo deve estar alinhado ao nível hierárquico, né? Eu também trago essa questão não só da universalização da comunicação do currículo, mas a clareza. Nós precisamos dar clareza ao mercado e aos recrutadores de quem somos enquanto profissionais, né? Outro dia eu recebi um cliente com experiência na área de logística, na área de compras, na área administrativa. E aí eu fiquei me perguntando, quando eu olhei o LinkedIn, nessa primeira consulta que o cliente chegou a mim e fez, e ele simplesmente, eu fiz uma pergunta para ele assim: como você acha que o mercado te enxerga? Como é que você é visto no seu mercado de atuação? Quais são os cargos que você tem maior aderência? E aí ele parou assim no atendimento, ele fez: Bruno, eu não tenho a menor ideia, por isso que eu estou aqui nesse atendimento, para a gente poder ter uma clareza, criar um horizonte, ter uma clareza, porque eu preciso construir uma carreira, né? E ele descobriu, na verdade, que a relação de trabalho que ele estava estabelecendo com o mercado era apenas uma relação de emprego, e não de carreira. Né? Existe uma grande diferença entre emprego e carreira. Emprego é aquilo que paga nossas contas, nossos boletos, ok, perfeito, ótimo, estou empregado. Mas carreira é aquilo que eu quero de longo prazo, é o que eu estou buscando. Por isso que muitos RHs chegam e nos perguntam: qual é o seu objetivo de carreira? Onde você está buscando? O que é que você quer na tua vida profissional? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer atingir? O que é que você quer conquistar? É uma pergunta muito comum nos recrutamentos de seleção, né? Mas a gente está falando não do momento da entrevista, nós estamos falando da etapa que antecede a entrevista em si. Não deixem de assistir a live de ontem, porque nós falamos sobre não estou encontrando vagas, o que fazer? Né? E às vezes a gente está encontrando oportunidades, está encontrando vagas no mercado, está encaminhando exaustivamente o nosso currículo e nada está acontecendo. Claro, né? Nós tem algo errado no nosso material de divulgação, seja na nossa carta de apresentação, seja no nosso currículo, seja no nosso objetivo, seja na nossa abordagem utilizada para o nível hierárquico, seja na comunicação universal ou não com o mercado, seja o desalinhamento dos cargos em relação às vagas que eu estou me colocando. Então, tem uma série de coisas a gente investigar, né, nesse processo. De fato, encontrar essa resposta é muito importante para que a gente minimize o gasto da nossa energia, né? Que, consequentemente, o que é que acontece quando a gente começa a encaminhar currículo para diversas oportunidades e a gente não começa a ter entrevistas? A gente começa a desmotivar, a gente começa a acreditar que as vagas são fakes, a gente começa a se frustrar, a gente começa a aumentar esse tempo fora do mercado de trabalho e, consequentemente, isso começa a mexer emocionalmente com todos nós, porque somos humanos, né? E a gente começa, inclusive, às vezes, a bater o desespero. O que é que está acontecendo? Eu tenho uma carreira. E começa, às vezes, até às vezes, a se sentir inferiorizado frente ao próprio mercado. A gente começa a comprometer a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, em função de um movimento que nós mesmos estamos alimentando quanto a voltar ou não para o mercado de trabalho, ou quanto a mudar de emprego, tá? Então, eu dou essas sugestões para que vocês possam refletir, né? Até agora nós falamos sobre, vamos recapitular, eu primeiro, não utilizar modelos da moda, priorizar os modelos mais tradicionais é muito importante, a gente já falou, as pessoas que estão entrando agora na live podem ir, se que depois quiser assistir a live melhor, assiste a live, tire essas dúvidas, e aí a gente esclarece, né, no comecinho da live, o porquê usar apenas os modelos tradicionais. Nós também falamos sobre a comunicação de forma universal. Eu preciso me comunicar com todo o mercado de forma universal. Né? Por mais que eu tenha tido cargos com nomenclaturas diferentes, né, eu posso simplesmente usar as nomenclaturas de mercado, mas eu posso simplesmente, na hora da minha entrevista, na hora de um processo de seleção ser iniciado, dizer: olha, mas na empresa que eu trabalhava, o cargo era chamado disso. Né? Isso acontece muito na área comercial.
né? Executivo de contas, consultor de vendas, executivo de negócios, gerente de relacionamento. Olha a quantidade, um key account, olha a quantidade de nomenclaturas que se usa na área comercial e muitas vezes nós não entendemos a diferença entre uma nomenclatura e outra de cargos e automaticamente a gente se perde, né? Olha só um outro exemplo que eu vou citar. Às vezes nós não alinhamos essa comunicação com o mercado. Eu sou um coordenador de logística, ou eu sou um coordenador de transportes, ou eu sou um coordenador de distribuição, ou eu sou um coordenador de armazenagem. Olha só que interessante, né? Eu sou um coordenador de CD, de central de distribuição. Vejam, as nomenclaturas também como são importantes, né? E aí a gente começa a entender, muitas vezes, o cargo. Eu sou um coordenador de processos, né? Eu sou um coordenador de produção, eu sou um coordenador de planejamento e controle de produção, de PCP. Olha como vai mudando essas nomenclaturas. Então, eu preciso, né, universalizar a comunicação com o meu mercado de acordo com a minha empregabilidade, de acordo com aquilo como eu sou visto pelos RHs, como eu sou visto pelo mercado. Bruno, estou na dúvida se realmente o mercado me enxerga como um coordenador, como um supervisor, como um gerente. Ok, vamos fazer uma análise de empregabilidade. E a gente vai poder entender como é que verdadeiramente o mercado te enxerga e quanto vale as suas competências, né? E quanto vale as suas competências. E aí também vem uma grande dúvida que muitos clientes trazem para mim, Bruno, eu nunca ocupei um cargo de coordenação, nunca ocupei um cargo de gerente. Como é que eu devo fazer isso no meu currículo? Para que eu possa ser um candidato potencial para assumir uma vaga com cargo acima que eu nunca ocupei? Ótima pergunta, porque a gente precisa entender que eu preciso apresentar todo um potencial, né? Um potencial muito bem apresentado nesse currículo para que o mercado me perceba como um gerente, como um potencial coordenador, como um potencial supervisor. Tá bom, gente? Além disso, nós também falamos sobre alinhar o currículo ao nível hierárquico. Eu preciso alinhar o meu currículo, se eu trabalho no nível operacional, eu preciso ter uma comunicação que me traga para o nível de execução, nível operacional, tá? Se eu trabalho no nível tático, se eu quero uma vaga de nível tático, eu preciso trazer elementos de nível tático, né? E se eu trabalho no nível estratégico, eu preciso também trazer elementos de um nível estratégico. Então, é extremamente importante que a gente alinhe o nosso currículo ao nosso nível hierárquico desejado, tá bom? Então, se preocupem com a assertividade dessa comunicação, se preocupem com a clareza da carreira de vocês em relação a foco, em relação ao objetivo, né? Para que não haja esse desalinhamento, essa ausência de comunicação, essa dúvida, porque quando o RH gera dúvida no currículo, ele não perde tempo. Ele vai automaticamente buscar currículos que estejam claros, né? Se eu estou me dando o trabalho de me perguntar se aquele candidato tem ou não tem aquilo, se faz ou não faz aquilo, se fez ou não fez, eu não vou perder tempo enquanto RH. Os RHs têm esse pensamento, porque eu sou RH, nós trabalhamos com RH, temos esse pensamento, eu não vou perder tempo, né? Imagina eu ter que ligar para todos os candidatos que eu tenho dúvida se eles realizaram ou não tais atividades, se eles conhecem ou não tais sistemas, se eles realizaram ou não determinadas atribuições e responsabilidades. Eu não consigo finalizar um processo seletivo, né? E a gente começa exatamente a entender a verdadeira importância de um currículo. Não copiem os modelos que estão espalhados aí pela internet, porque cada carreira exige uma modelagem de currículo, uma modelagem de apresentação, e principalmente que deixe claro quais são o know-how, qual é o know-how que cada profissional, cada um de vocês tem, tá bem? E aí a gente começa exatamente a entender, depois de todos esses pontos, o porquê que nós não conseguimos gerar entrevistas, né? Nós não geramos entrevistas porque a nossa comunicação com o mercado não está de forma assertiva. E a primeira resposta que vocês têm que ter em relação à sugestão que eu dou, inclusive, para os meus clientes, a sugestão que eu sempre dou é: se você não está conseguindo realizar entrevistas, nós temos um problema muito sério no teu currículo e é preciso que a gente cuide deste currículo. É preciso que a gente adeque todas as informações necessárias a esse currículo de acordo com as suas oportunidades desejadas, né? E aí, é tão curioso, gente, eu citaria aqui vários exemplos.
para vocês, se eu pudesse, de clientes que simplesmente fizeram uma repaginação do seu material de divulgação, se colocaram. Tem uma cliente agora recente da área de contabilidade, olha que curioso, ela está há 12 anos na mesma empresa, e ela simplesmente estava com um currículo bem frágil. Ela dizia assim: Bruno, eu não estou conseguindo gerar entrevista, os RHs não me enxergam, eu estou com o meu LinkedIn lá tentando me mostrar e ninguém me vê, ninguém me chama, ninguém me convida. E aí nós reelaboramos o currículo dela, redesenhamos o currículo dela, colocamos ele, atualizamos ele no LinkedIn, e vocês não vão acreditar. Só na última semana, nas 2 últimas semanas, dos últimos 15 dias, ela realizou 6 entrevistas. Tá? E ela, tudo que ela mais queria era sair da empresa que ela está há 12 anos, porque a empresa vem passando por alguns sérios problemas financeiros. Ela trabalha na área de contabilidade, sabe disso, tem essa visão sobre a situação financeira da empresa, e simplesmente ela conseguiu perceber a importância de uma excelente apresentação frente ao mercado, porque a gente não pode esquecer, tudo começa nesta fase, tudo começa nesta etapa, tá? Então, que vocês possam cuidar, né, não só do currículo, mas do LinkedIn, do cadastro nos sites de empregos. Imagina pegar o meu currículo, gente, distribuir em vários sites de empregos que a gente utiliza, né, na busca da recolocação, e eles não estão assertivos, eles não estão tão adequados. Imagina, eu estou pagando mensalidade de vários sites de empregos da Cato, né, da GUP, de outros sites qualquer que são pagos, né, do próprio LinkedIn, e simplesmente não estou tendo retorno. Por quê? Porque o importante não é pagar sites de empregos. O importante é eu ter uma excelente apresentação que, de fato, atraia a atenção dos recrutadores em si. Tá bem? Então, eu queria abrir para perguntas. Eu queria que vocês podem ficar à vontade, né, das perguntas para a gente poder responder o máximo a todas que a gente puder aqui. Deixa eu abrir aqui as perguntas. A Gilene colocou aqui. Deixa eu pegar a Tatiana. Nossa, muitas perguntas, gente. A Alessandra Salazar colocou aqui: já ouvi falar, currículo com os novos layouts extremamente resumidos. Inclusive, não é indicado o formato em PDF, e normalmente esses novos são nesse formato. Alessandra, esquece os modelos novos, porque esses modelos só atrapalham a nossa recolocação, só desaceleram a nossa recolocação em si, tá? Então, sugiro usar os modelos mais tradicionais. E os modelos, a gente pode ter algumas melhorias nos modelos tradicionais, melhorias muito sutis e que podem te ajudar com palavras-chave, com palavras em negrito. A gente pode estruturar uma forma que os RHs percebam as suas expertises antes de tudo, através de uma carta de apresentação breve. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer nesse modelo tradicional, mas não sair dessa modelagem tradicional é o mais importante, tá bom? Obrigado pela tua participação, Alessandra. A gente se falou até pelo LinkedIn hoje, perguntando qual é o horário da live, né? Que bom que você está aqui, que bom que deu tudo certo. Tatiana, Bruno, estou há quase 1 ano em busca de recolocação e já atualizei várias vezes, justamente porque segui currículos atuais. Olha só o exemplo que a Tatiana está nos trazendo. Atualizou para um modelo atual, e aí o que acontece? Esse tempo na busca da recolocação aumenta, né? Ou seja, a gente desacelera a recolocação em si, né? Mas cada vez pede mais coisa. Qual o melhor para ser chamado para entrevista? Tatiana, modelos mais tradicionais, a gente já viu aqui. Não adianta a gente querer mudar a folha de um cheque de um banco, que a gente só vai bagunçar a qualidade dessas informações, e as pessoas que vão compensar o cheque lá no banco não vão encontrar os nossos dados, né, os dados que estão formatados naquele documento. Então, muito cuidado nos modelos, né, que vocês vão utilizar, tá bem? Existem, na verdade, vários tipos de currículos: o cronológico funcional, o cronológico somente, o funcional somente, ou o cronológico funcional conjunto. Isso tudo, né, influencia na forma que nós nos apresentamos para o mercado. Tá bem? A Alessandra trouxe aqui também uma nova colocação: os sistemas de RH precisam de currículos que otimizem a função do sistema, e os modelos tradicionais sempre são os melhores. Excelente, Alessandra. Foi isso que eu coloquei anteriormente, para a gente não perder, né, o tempo na busca dessa recolocação em si. Tá bom? Vamos agora para Girlene. Girlene, olha só. Me deparo com solicitações dessa nova padronagem, o que muitas vezes acabam não traduzindo as capacidades profissionais. Prefiro o formato tradicional. Excelente, Gilene. Então, a gente precisa entender, e ainda mais, Gilene, eu vou completar a tua colocação, entender que aquilo funciona para a minha carreira, tá?
Às vezes o currículo, gente, funciona um modelo para uma carreira, funciona para outro. Às vezes a gente pega um currículo de um profissional que é nosso concorrente, a gente copia, e esse currículo não está aderente à nossa estrutura de carreira em si. Então, muito cuidado com esse ponto, porque senão a gente consegue comprometer, né, essa volta rápida ao mercado de trabalho. Tá? Vamos agora falar aqui com a Tatiana. Deixa eu ver aqui a Tatiana. Tatiana, já ouvi muitas lives falando de resultados, mas não consigo colocar isso na prática no meu currículo. Tatiana, a primeira pergunta que eu te faço é: quais foram os legados, né? O que que você realizou nas empresas em que você passou, né? Se você é uma profissional da área financeira, da área de logística, da área de qualidade, da área de finanças, da área de, né, qual é de fato, né, quais foram, de fato, as suas realizações. É muito importante, Tatiana, a gente colocar resultados no nosso currículo, porque a gente precisa falar dos nossos méritos, né? Falar dos nossos méritos é sinônimo de autoestima, de autoconfiança, né? Eu fiz isso, eu implantei isso, eu realizei isso, eu alcancei isso, né? Como é que a gente vai contratar uma pessoa que não produz resultados? Os RH estão em busca, as empresas estão em busca de resultados. Bruno, mas no papel a gente pode colocar tudo. Não, não, porque quando o candidato tenta mentir, a gente vai descobrir. Quando ele não segura a onda daquela informação, a gente vai perceber com muita clareza que ele está aí criando uma situação, uma circunstância, e sem dúvida isso vai, né, tende a prejudicar o candidato no processo seletivo. Então eu preciso enxergar quais foram as minhas realizações, os meus resultados, para de fato a gente ter essa clareza, transmitir essa clareza. Eu tenho gente que trabalha na área comercial que nunca colocou resultados no currículo. Como é que eu sou da área comercial e nunca falei dos meus resultados? Né? Eu sou da área de financeira, eu não coloco os resultados no meu currículo. Como é que eu vou me vender enquanto gestor, né? Para uma área financeira, se eu não sei falar sobre os meus resultados? Se eu sou um profissional de nível tático, de nível de supervisão e coordenação, quais foram os meus resultados? Eu preciso deixar claro para o mercado quais foram as minhas realizações, né? E aí existem modelagens, Tatiana, de resultados para o nível tático, de resultados para o nível operacional e de resultados para o nível estratégico. A gente precisa só o quê? Alinhar essas informações em relação ao seu nível hierárquico. Tá bom? Então a gente aumenta, a aderência, a gente aumenta a possibilidade do match do currículo às vagas que nós estamos encaminhando. Tá bem? Aqui o Jordan está questionando: colocar muita informação no currículo é positivo ou negativo? Jordan, no máximo 2 folhas. Eu sugiro no máximo 2 folhas, porque senão a gente pode se estender muito, tá? E a gente precisa valorizar as experiências atuais, né? Não adianta a gente falar de uma experiência lá de 5, 10 e 15 anos atrás, se a gente está em 2022 e a gente precisa olhar para as suas experiências atuais. Então, né? Reduz aí o currículo. Tem gente que já chegou com currículo de 3, 4 páginas, né, gente? Gente, não esqueçam, o currículo nada mais é do que a grande identidade que se constrói perante o mercado de trabalho, né? É como a nossa carteira profissional, é como a nossa carreira, né? Eu preciso deixar claro de que área eu sou, qual o foco da minha carreira, quais são os meus objetivos, quais foram as minhas atribuições e responsabilidades, quais foram as minhas realizações. Tudo isso eu tenho que deixar de uma forma muito clara para que o RH, né, nem seja muito, nem seja pouca informação. Tá bem? Deixa eu ver aqui outra pergunta. O Elmo está colocando aqui, interessante, bem esclarecedor. Obrigado, Elmo, pela tua presença. Olha só o Sebastião. Sou chamado para entrevistas, mas obtenho sempre a mesma resposta do entrevistador. Você é muito qualificado para essa posição, estamos falando exatamente na área de PCP. Veja, o tema da nossa live de amanhã, Sebastião, vai ser um tema bem legal para a gente encerrar essa semana da recolocação, fiz várias entrevistas e não fui aprovado. Então, esse é o tema da nossa live amanhã. Muito legal que vocês participem, com muito conteúdo voltado para a gente poder entender
eu sou chamado para entrevista, eu estou indo fazer entrevista, o RH diz muitas vezes que eu sou bom, que eu tenho o perfil da vaga, mas escolheram outro candidato. E a gente vai entender isso na live de amanhã, tá bom, Sebastião? Deixa eu ver aqui outra pergunta. A Carla está colocando aqui, com aconselhamentos, alinhei diversas vezes, né, Carla? Acho que você quis dizer isso, o meu currículo, mas nunca tenho certeza se está de maneira desejável. Carla, muito cuidado, né, com esses ajustes que a gente faz no currículo, seguindo orientações aí de diversos profissionais que se dizem consultores de carreira, né, e não são consultores. Gente, tem gente no LinkedIn da área de logística vendendo elaboração de currículo. Tem gente da área de finanças vendendo elaboração de currículo. Tem gente da área de logística, que a gente já falou, de qualidade de produção vendendo elaboração de currículo. A gente precisa entender, na verdade, que esses profissionais eles podem até tentar elaborar esses currículos, mas eles não vão estar adequados conforme as necessidades do mercado. Primeiro, o consultor de carreira que atende vocês nessa questão do currículo, do LinkedIn, precisam entender de mercado, precisam enxergar quem são vocês. Qual é, Carla, a tua empregabilidade? O mercado te vê como? Como analista, júnior, pleno, sênior, como uma coordenadora, como uma supervisora, como uma gerente? A gente precisa adequar o seu currículo a esta realidade identificada, né? Se não há um desencontro daquilo que o mercado te enxerga e daquilo que você apresenta no seu currículo, e a gente tem aí, ó, duas informações que se chocam, e aí começa a haver a dificuldade, a fragilidade da comunicação com o mercado de trabalho. Tá bem? O Fernando está trazendo aqui uma pergunta: quando as empresas solicitam enviar a pretensão salarial e enviamos abaixo, podemos perder a vaga pretendida? Veja só, não, né? É preciso que a gente entenda, Fernando, primeiramente, quanto vale as nossas competências, né? Se eu sou visto pelo RH como analista de logística júnior, eu valho um salário de mercado tal na região em que trabalho. Né? Se eu estou trabalhando em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília e no Rio, eu tenho essa perspectiva salarial. Mas se, Bruno, eu já tenho um perfil de qualificação e de experiência para um analista de logística sênior, eu preciso apresentar os salários de uma vaga sênior. Mas se eu nunca ocupei uma vaga de sênior, eu preciso criar uma estratégia salarial para levar para as minhas entrevistas. Tá? Por isso a importância, Fernando, da gente primeiro saber quanto que as nossas competências no mercado valem, tá? Quanto vale as nossas competências, e aí toda pesquisa salarial vai nos trazer três informações. Olha que importante, gente, essa dica para que eu vou dar para vocês. A gente tem o primeiro quartil, que é o menor salário de mercado. Quando a gente faz uma pesquisa salarial, a gente tem o primeiro quartil, que é o menor salário de mercado. Nós temos a mediana de mercado, e nós temos um terceiro quartil de mercado, que são os maiores salários de mercado. Então, a gente precisa entender, ó, essa variação salarial para o nosso cargo ou função, né, na nossa região de atuação. Quando a gente tem essa clareza, automaticamente a gente acaba apresentando muito mais assertividade nos nossos processos seletivos. E você fez uma pergunta, Fernando, extremamente estratégica, porque muitas vezes eu nem sou chamado para o processo seletivo, mas mandei o meu currículo e a vaga já pede que eu encaminhe a minha pretensão. E às vezes, quase que 100% dos profissionais não colocam pretensões salariais assertivas com o mercado e a área de atuação deles. Ou seja, eles se eliminam do processo seletivo. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda, né, essa perspectiva salarial para que isso não impeça que a gente volte para o mercado de trabalho, né, o quanto antes. Que essa fragilidade nessa pretensão salarial, eu não tenha assertividade, eu não saiba realmente quanto que o mercado está disposto a pagar pelas minhas competências. Excelente pergunta. Obrigado, Fernando, pela tua participação. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Nossa, quantidade de perguntas, gente. Deixa eu abrir aqui. Camila, deixa eu ver se a Camila aqui. Bruno, e para quem está em transição de carreira, sempre trabalhei com a área administrativa, departamento pessoal, e agora quero entrar na indústria farmacêutica.
Camila, falar de currículo e falar de transição de carreira é um desafio em dobro, tá? Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que trabalhou numa área, né, administrativa, no departamento pessoal, no back-office, numa atividade meio de apoio, né? E, na verdade, eu preciso transpor alguns obstáculos para fazer essa transição de carreira. Camila, antes de a gente refletir sobre esse currículo, né, qual modelo, né, utilizar, eu sugiro pensar um pouco sobre o prisma do planejamento da carreira em si, tá? Será que, de fato, essa transição é possível? Será que não é possível? O quanto eu estou investindo em algo que é real, que, de fato, existe essa possibilidade ou não, tá? E a gente precisa entender também na indústria farmacêutica quais áreas que você deseja migrar, se, de fato, vai ter aderência ou não nesse sentido, tá bom? Eu espero ter respondido aí a tua pergunta. Obrigado pela tua presença. Deixa eu verificar aqui mais perguntas. A Tânia, no meu currículo só tenho a informação dos resultados na última experiência profissional. Nos anteriores não coloco. Faz sentido, Tânia? Não faz sentido. A empresa vai querer enxergar, os RHs como um todo vão querer enxergar todos os teus resultados, independente de qual o momento profissional em que você esteja, tá bem? Então, dá uma completada nesse material, analisa as informações mais relevantes dos teus resultados, né? Traz os resultados para o nível hierárquico que você deseja, e aí você consegue, sem dúvida, ter uma maior assertividade nessa comunicação. Perfeito? Vamos trabalhar aqui. Deixa eu ver aqui, a Michele está fazendo aqui outra pergunta. Michele, então, nesse caso, só colocamos as mais recentes, tanto como empresa como curso? Não, curso a gente pode colocar todos, Michele. Mas as experiências, as mais recentes, os últimos 10 anos, eu acho que são mais que suficientes para a gente falar dessa carreira de uma forma mais atualizada, de uma forma mais atual. Tá bom? Espero ter respondido aí a sua segunda pergunta. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Ana Cláudia, interessante, amanhã estarei presente. O assunto é exatamente o que eu passo agora. Ana, não deixa de vir para essa live amanhã, que a gente vai entender. Estou fazendo várias entrevistas e não estou conseguindo ser aprovado. A gente vai entender umas coisas muito legais e importantes para a gente, de fato, passar desta última fase. Veja, você passou pelas duas primeiras fases. A questão do encontrar vagas e a questão de ser chamado para entrevistas. Já passou por 2 desafios. Agora a gente precisa passar pelo terceiro, que é ser aprovado na entrevista. E a gente eu vou trazer coisas bem bacanas amanhã para a gente poder falar desse terceiro tema aí da nossa semana da recolocação. Douglas, amanhã também vai estar aqui. Seja muito bem-vindo. Espero você amanhã. Everton, a pergunta do Everton é: devemos colocar pausa na carreira no currículo? Everton, muito cuidado, as pausas têm um tratamento que a gente dá, né? Se essas pausas forem muito longas, a gente precisa ver como tratá-las de uma forma, tá? Se essas pausas forem mais curtas, a gente precisa tratar de outra forma. Então, é preciso entender, sem dúvida, primariamente, quais foram as pausas que você deu, né, para que a gente possa elaborar um currículo que não te prejudique ao invés de te beneficiar, tá bom? Sebastião, Bruno, após a formação em MBA em compras, estou fazendo mestrado, será que ajuda ou atrapalha o retorno do mercado? Sebastião, a gente está falando aí de um outro tema, que não é o nosso tema aqui, a gente não está falando de atração de entrevista, mas você está falando aí de uma questão de qualificação. Muito cuidado, a gente acha no Brasil que o mestrado é algo agregador para algumas áreas profissionais, e às vezes não é. Eu vou citar uma situação de uma cliente, Sebastião, que parou, ela saiu do mercado de trabalho, investiu no mestrado por 1 ano e 8 meses, achando que ia ser agregador para a área que ela atua. E, na verdade, não era. Tá? E ela ficou muito surpresa, investiu tempo, energia, dinheiro, e simplesmente ela, né, não proporcionou um desenvolvimento na carreira de forma assertiva, tá? Tem muita gente investindo em qualificação, Sebastião, de forma equivocada, não sei se é o teu caso, mas tem muitos profissionais que estão investindo em qualificações, achando que aquela qualificação vai agregar a área de atuação deles ou dela, e não vai agregar, tá?
e a gente pode correr o risco de estar perdendo tempo, dinheiro e energia naquilo que não é importante para a nossa carreira em si, tá bem? Preciso que você entenda, precisamos entender, perdão, antes de tudo, quais são os nossos objetivos de carreira. O que é que a gente quer de curto, de médio e de longo prazo, e definir essa ordem de qualificações é muito importante. Às vezes a pessoa está investindo numa qualificação que não é a prioridade, e deveria estar investindo em outra, e assim a gente tem vários problemas, né, e disfunções e rupturas na carreira por conta disso. Tá bom, Sebastião? Espero ter respondido a tua pergunta. Luciene, é possível que a questão da idade, 50 a mais, seja um bloqueio em ser chamada para entrevistas, mesmo que o currículo esteja adequado? Luciene, primeiro que a gente não sugere colocar a idade mais no currículo, tá? Porque a idade, né, ela não é um fator decisório na busca da recolocação. A gente falou, inclusive, sobre esse assunto ontem. Se você quiser aprofundar esse assunto lá, na live de ontem, dá uma assistidazinha, que vai ter um conteúdo bem legal falando sobre a questão da idade, porque a gente alimenta, às vezes, que a idade é um fator que prejudica e que desacelera a nossa recolocação. Não. É exatamente o não cumprir os critérios que o mercado me exige que desacelera a minha recolocação. Tá? Então é preciso entender que a idade ela só se torna protagonista quando eu não atendo os requisitos do meu mercado. E aí nós temos dois problemas. Nós temos um problema de não atender os requisitos de mercado, e a gente tem um segundo problema, que é a idade avançando frente aos meus concorrentes. Então precisa a gente entender o que a gente deve fazer nessa fase que nós chamamos de inovação da carreira. O profissional ele passa por 4 fases de carreira, Luciene: aceleração, consolidação, revitalização e inovação. Às vezes a nossa carreira está muito acelerada diante da nossa cronologia de idade. Às vezes essa carreira está completamente desacelerada e a gente precisa dar um empurrão nela para ela seguir em frente, porque senão a gente começa a comprometer a nossa empregabilidade, tá bom? Então eu sugiro, Luciene, analisar aí o quanto você está atendendo os critérios que o teu mercado exige ou não, tá? E aí depois a gente analisa a idade, porque a idade ela não é fator decisório para que você se recoloque. Eu tenho clientes que têm 55 anos, 52, 58, estão trabalhando fortemente no mercado de trabalho. Tá bem? Ok? Cláudio, aqui Luiz está trazendo parabéns pelo complemento dos tópicos apresentados de ontem. Cláudio, obrigado pela tua presença. Espero você na live de amanhã, tá? Se fizer sentido aí. Vamos agora aqui para mais uma pergunta. Elmo, como saber qual o modelo de currículo adequado, o modelo correto de currículo? Elmo, a gente precisa analisar a tua carreira, né? A tua carreira merece um currículo funcional, um currículo cronológico funcional? Qual o modelo mais adequado para te vender para o mercado em relação à sua história, à sua trajetória? E aí, sem dúvida, a gente adequa o seu currículo ao seu nível hierárquico e, ao mesmo tempo, aos cargos que você almeja. Tá bem? Então, essa pergunta é bem difícil de ser respondida, porque não tem modelo correto, assim, da gente bate pronto e responder, porque depende de cada construção de carreira, né? Não sei se você percebeu, teve uma pessoa aqui da live que perguntou quando tem pausas na carreira, como é que eu devo tratar isso no currículo? A gente viu que precisa ser tratado de uma forma, se essas pausas são longas, se essas pausas são curtas, tudo isso vai requerer uma análise para a gente adequar um melhor currículo à tua carreira. Tá bem? Camila, obrigado. Sebastião, muito obrigado. Elmo, muito bom, obrigado. Que bom, gente. Gente, já estamos chegando praticamente ao final. Tem alguma outra pergunta que eu não respondi? Aqui, por favor, foram tantas perguntas que chegaram aqui no inbox que eu não sei se eu respondi a todas, mas se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Aqui é a Carla. Carla, não esqueci de você. Vamos lá. Ainda há necessidade de colocar referências no currículo? Carla, não há necessidade, né? Dentro dessa modelagem mais atual, as referências são muitas vezes coletadas junto ao candidato no ato da entrevista, tá bom? Então, se o RH solicitar as referências, ele vai chegar para você no ato da entrevista e vai dizer, olha, me dá 2 referências dos seus últimos trabalhos. E aí a gente consegue, sem dúvida, repassar essas informações para o RH em si. Tá bem? A Carla perguntou aqui, este modelo de currículo que o LinkedIn fornece é o adequado? Carla, o modelo do LinkedIn ele tem a estrutura da tecnologia do LinkedIn.
essa modelagem do currículo do LinkedIn é adequado para o LinkedIn, tá? Então, a gente tem aí uma grande diferença. Quando a gente vai colocar o nosso currículo na Cato, por exemplo, a gente vai atender a modelagem da Cato. Quando a gente vai cadastrar o nosso currículo na GUP, no vagas.com, a gente tem lá o quê? Uma modelagem que eles exigem, né? Então, o currículo aqui, o modelo do LinkedIn, o currículo não é o mais adequado, é o adequado para o LinkedIn, tá? A gente precisa ter o nosso modelo de currículo, independente de tecnologias, né? Que às vezes podem coincidir algumas coisas ou não, mas é um outro modelo que a gente deve utilizar para encaminhar para os RHs com uma carta de apresentação, enfim, uma abordagem muito mais atrativa para que a gente gere, para que a gente atraia, para que a gente realmente saiba gerar interesse, né, com esses recrutadores, tá? Vou trazer um exemplo para você, Carla. É como a gente assistiu o Jornal Nacional e quando a gente vê aquela chamada de William Bonner no início do programa, se aquela chamada não for atrativa, a gente não continua no mesmo canal. A gente muda de canal. Da mesma forma, o currículo. A gente precisa ter um currículo que chame a atenção do recrutador, que a gente consiga fazer isso, né? Eu costumo comparar, por exemplo, ao uso do Instagram. A gente está usando lá o Instagram, né? E de repente a gente clica em alguma coisa, porque a gente clicou porque aquela chamada foi atrativa. Da mesma forma, o currículo é quando chega no RH, tá? Eu preciso ter uma chamada atraente, eu preciso ter um bom currículo, eu preciso que cada vez que esse RH vá lendo o meu currículo, mais ele queira saber, mais ele desperte o interesse para que a gente possa realmente te inserir no processo, para que ele possa te inserir no processo seletivo. Tá bem? Eu acho que eu respondi a todas as perguntas. A nossa live, a nossa segunda live da semana da recolocação está finalizando, né? Eu vou deixar ela gravada aqui no meu LinkedIn. Se vocês perderam a live, ela vai ficar gravada, mas também nós teremos a mesma live sobre esse mesmo tema no Instagram. O meu Instagram deixa eu colocar aqui na tela. O meu Instagram é o Carreira com Bruno Cunha, tá? Vocês podem me seguir lá com muito conteúdos, muitos vídeos, muitas entrevistas, muitas lives, né? E vocês podem acessar a live que aconteceu ontem, o link está lá no Instagram, também tem a live que aconteceu ontem aqui no LinkedIn, tá? E eu vou deixar gravada essa live aqui no LinkedIn, que é a segunda live, né? Para quem perdeu a live de ontem, o tema da live de ontem foi não encontro vagas, o que fazer? E a live de hoje está sendo não atraiam entrevistas, e agora? E a live de amanhã, que é o nosso último e terceiro dia da semana da recolocação, fiz várias entrevistas e não estou sendo aprovado. Tá bom? Se vocês puderem, eu agradeço imensamente a presença de vocês, mas se puderem compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que vocês conhecem, copiem o link, né, da live, transmitam em grupos de WhatsApp de familiares, de amigos que estejam nessa jornada da recolocação, compartilhem no LinkedIn, me marquem, eu ficarei extremamente grato em estar compartilhando um pouco do meu conteúdo, do meu aprendizado, da minha atuação profissional com vocês, e para mim será muito legal se eu puder ajudar o máximo de profissionais possíveis a refletir sobre as suas carreiras, a gerenciar melhor, né, a sua busca no processo da recolocação e, de fato, se profissionalizar nesse sentido, né? Essa live aqui que a gente está falando sobre currículo, sobre como atrair a atenção dos recrutadores, a gente acha que não tem a ver com o nosso processo de profissionalização, e tem sim, tá bom? Vou deixar também o meu site, que é o Carreira com Bruno Cunha, tem o meu blog lá que eu escrevo artigos semanais, tem muito conteúdo, gente, lá, se vocês puderem visitar, né, e se puderem também compartilhar os conteúdos, eu super agradeço. E não esqueçam, às 20h30 de hoje, lá no Instagram, vamos ter essa mesma live para aqueles que não conseguiram assistir, tá bom? E amanhã, a última live da nossa última, do nosso último encontro da semana da recolocação, tá bem? Eu agradeço a presença de todos, um excelente resto de semana, fiquem com Deus, espero todos vocês amanhã e fico à disposição caso vocês precisem de alguma informação adicional sobre todos esses temas que nós estamos trabalhando, tá bem? Um forte abraço, excelente resto de dia.